Olá! No vídeo anterior sobre replantio, eu comentei que iria replantar essas duas rosas do deserto em vaso de 5 litros, essas grandinhas aqui. Mas o tempo mudou, o tempo esfriou. Então eu passei a achar que seria arriscado fazer esse replantio, porque aqui a maior parte do dia está fazendo uma temperatura abaixo de 22 graus, de madrugada faz muito frio, faz 14, 15 graus. E com um clima dessa forma, é perigoso fazer o replantio de rosa do deserto. E como essas aqui já têm uma certa idade, elas são muito mais importantes aqui para mim. Leva tempo e dá trabalho conseguir fazer com que elas fiquem grandes desse jeito aqui. Mas eu vou fazer um outro replantio que estava sendo muito necessário com essas outras duas aqui. E é claro, nesse vídeo também vai ter umas dicas bem interessantes para você. Vou plantar uma coisa diferente aqui, vou te mostrar como conseguir um vaso de graça. Vou te mostrar alguns detalhes interessantes dessas plantas aqui. Deixa eu aproximar para você ver também. Olha só a diferença. Uma está cheia de folha, a outra está peladinha, tem até uma folha seca aqui. Mas as duas tinham folhas quando eu tirei do vaso. Elas estavam iguais. Então, o que será que aconteceu? O que foi essa diferença de uma ter perdido todas as folhas e a outra não? Eu vou começar explicando por que é que eu tive que fazer o replantio dessas duas aqui. As duas murcharam um pouquinho o caudex, então eu fiquei preocupado. E resolvi observar o que é que estava acontecendo. Lavei toda a raiz das duas, essa aqui está com muito mais raiz. E não tem nada, absolutamente nada, não tem nenhum problema com elas. Pode ter sido um estresse por causa da mudança do clima. Pode ser porque o vaso já estava muito apertado e é por isso que estava tão urgente. Então foram duas coisas, um vaso muito apertado e a mudança do clima, as duas coisas me deixaram preocupado. Por isso que eu resolvi replantar essas duas aqui, mesmo com esse clima. Eu acreditei que seria mais prudente verificar o que estava acontecendo do que esperar o pior acontecer. Então, depois que eu lavei toda a raiz, eu deixei secar por 14 dias. Elas ficaram ali, então, penduradas assim, numa varanda por 14 dias. Mas, por que esse tempo todo? Será que precisa disso tudo? Geralmente eu deixo 7 dias, como eu sempre comento nos vídeos. Mas dessa vez eu tive um problema, eu não consegui replantar nesse período, e então elas tiveram que continuar me esperando. E para você ver como não tem nenhum problema, a rosa do deserto ela aguenta muito tempo sem estar no substrato, muito tempo sem água. 15 dias para a rosa do deserto não é nada, é claro. Mudinhas pequenininhas são bem mais frágeis, plantas desse tamanho aqui que não são tão grandes, ó. Minha mão é maior do que o caudex ainda, então não é uma planta tão grande. E mesmo assim ela aguenta muito tempo. E eu vejo que a maioria das pessoas fica morrendo de medo de aguardar um pouco, de deixá-la fora do substrato. E aí acabam cometendo o erro de replantar antes de cicatrizar os cortes quando é necessário. Nesse caso eu não precisei de nada. Então, não precisa ter medo. Qual que é o detalhe que eu quero mostrar sobre essas folhas aqui? Eu acredito que como a diversidade genética da rosa do deserto ela é relativamente grande, porque ela ocupa o continente africano quase todo, lá da Península Arábica até a África do Sul, tem uma faixa de rosa do deserto, são espécies diferentes, mas não são tantas espécies quanto as pessoas pensam assim. Então, toda essa área enorme com rosa do deserto faz com que eu acredite que a diversidade genética seja relativamente grande. E o que acontece? É fácil entender que algumas elas se estressam mais rápido e esse fator de estresse faz com que elas eliminem as folhas o mais rápido possível. Essa é uma das formas que as rosas têm para se proteger de uma desidratação, por exemplo. E acredite você ou não, existem rosas do deserto em regiões úmidas na África, regiões que são bem mais úmidas do que a savana, a maior parte da África, que é uma savana mais seca. E fazendo com que provavelmente elas não tenham esses genes
de estresse tão ágeis assim para jogar as folhas fora a qualquer momento, a qualquer estresse, que é uma das coisas que acontece quando ela fica sem água durante um período, por exemplo, de uns 10 dias. Então esse processo de amarelar as folhas e jogar as folhas fora, provavelmente essa que manteve as folhas durante 15 dias pendurada, ela não deve ter esse tipo de gene. Mas vamos lá para o replantio. Não sei se você gosta tanto de genética igual eu, mas deixei aqui umas dicas de diversidade. Vamos lá. Eu já deixei o substrato pronto aqui. Deixa eu tirar essa corda. Eu tirei ela ali da varanda e nem retirei a corda, só para poder mostrar como é que eu deixo elas penduradas mesmo. Deixa eu explicar o vaso, né? Não expliquei. E olha só o que eu estou utilizando como vaso. É um recipiente de calda de sorvete. Esse tipo de recipiente você pode encontrar em sorveterias, o pessoal jogando fora esse tipo de material, ou em açaiteria, em Goiânia tem várias, essas lojas que o pessoal compra só açaí. E o que foi que eu fiz? Eu furei esses vasos, só peguei ali uma furadeira, fiz uma porção de furos, uns furos grossos, mas eu não fiquei satisfeito e ainda cortei a quina aqui dos vasos, desse pote, que vai virar um vaso agora, para ele ficar o mais drenado possível. E fiz isso com os dois. E aqui eu tenho dois tipos diferentes, um mais claro, um mais escuro, mas tem um detalhe. Eles não vão aguentar muitos anos, eles vão aguentar no máximo aí uns 2 anos, eu acredito. Eu estou começando a testar esse material agora, porque esse plástico ele não é próprio para vaso, ele resseca. O sol provavelmente vai começar a rachar esse material. Daqui a 1 ano ele já deve começar a ficar quebradiço, em 2 anos eu acredito que ele vai quebrar todo. Mas é uma forma de evitar que esse material vá para o lixo tão rápido e ele possa ser útil como vaso, por exemplo, de uma forma grátis. Agora deixa eu concluir esse replantio aqui. Então eu completei até a metade, até uma altura que eu acredito que vai estar o suficiente para cada uma dessas rosas aqui. Eu estou utilizando como substrato exatamente o mesmo que eu utilizei no replantio daquela planta em um vaso de 10 litros, aquela planta maior. Então, se você quiser todos os detalhes, eu expliquei direitinho lá, vou deixar o link nos cards e aqui na descrição para você ver mais detalhes sobre esse substrato e como foi o replantio dessa planta maior. E é praticamente o mesmo substrato mesmo. Eu vou acomodar a planta aqui, abrir um pouco as raízes com muito cuidado, justamente para não correr o risco de quebrar nenhuma. Como ela desidratou um pouco, ela está com a raiz bem flexível, é mais difícil de quebrar as raízes quando está nessa situação. Você vai reparar que não teve um levantamento de caudex aqui. Ela já tinha sido levantada antes, no último replantio. Talvez fique aqui 1 centímetro, só essa marquinha branca, que talvez dê para você enxergar aí. Mas está pronto, só isso aqui mesmo. Além desse replantio, vou passar para você vários detalhes sobre onde eu vou colocar, como eu vou irrigar, porque essas foram algumas das perguntas que as pessoas deixaram nesse vídeo que eu mencionei, do replantio em um vaso de 10 litros. Então, à medida que eu for concluindo esse replantio aqui, eu vou explicando para você. Deixa eu terminar a outra.
Replantio feito. Agora eu vou pegar essas duas plantas e vou levar para o local onde elas vão ficar se recuperando. Como essa foi uma das perguntas, e agora, depois que está pronto? Leva para o sol ou deixa na sombra? E o que é que eu faço? Nenhuma das duas coisas. Eu deixo num sombrite, um sombrite 50%. Então ela continua recebendo luz, continua recebendo sol o dia inteiro, o que é fundamental para a raiz se desenvolver bem e a planta continuar crescendo. Se você deixar ela completamente na sombra, ela vai enfraquecer. Se levar completamente para o sol, ela pode desidratar um pouco, não é um grande problema, elas se recuperam, tá? Mas ela vai ficar um pouco murcha em algumas situações, nem sempre ela fica murcha. Mas o que é semelhante a um sombrite de 50%? Seria a meia sombra, uma varanda, você poderia deixar pegar 2 ou 3 horas de sol. Só que algumas pessoas já deixam a planta naturalmente nesse ambiente de meia sombra. E elas até se desenvolvem bem em algumas situações, em outras não. Mas é isso que eu vou fazer, vou deixar num sombrite de 50%. Outra pergunta que deixaram, quando é que molha? Quando é que vai molhar essa rosa do deserto? Eu costumo já colocar direto na irrigação, como ela ficou muito tempo desidratando, se tivesse algum corte, os cortes já estariam bem cicatrizados, não teria muito problema, já estaria tudo certinho. Eu faço o replantio com cuidado para não quebrar e não arranhar o caudex. A unha está curtinha, eu não vou arranhar o caudex. Mas se você tiver alguma dúvida, se por acaso riscou ali o caudex com a unha, ou se quebrou alguma raiz, você pode deixar 3, 4 dias, dependendo da dúvida que você tem, se machucou o caudex ou não. E nesse período ela vai conseguir se restabelecer sem molhar. Então, passando esses 3, 4 dias, você começa a molhar. Tem um detalhe muito importante que eu mencionei no começo, que é o clima. Se tiver frio, a recomendação é não molhar de jeito nenhum. Se o frio estiver suave, 20 graus, 22, você pode jogar um pouquinho de água, mas não encharca, não molhe o substrato todo de jeito nenhum. Vai ser perigoso para a sua rosa do deserto nessa época. Então vamos lá recapitular quais que foram as dicas. Você contou aí quantas foram? Até eu me perdi aqui porque foram muitas, mas vou te ajudar a lembrar. Antes disso, curte o vídeo e vamos lembrar aqui quais foram as dicas. A primeira foi sobre a época do ano, né? Quando é que você pode replantar ou não, quando é perigoso ou não. A segunda dica foi como conseguir um vaso grátis para você não ter esse custo. É um vaso ideal para o crescimento nessa fase da sua planta. É claro que isso vai depender se você já quer deixar ela enfeitando em algum lugar, se você vai deixar ela só crescendo, é um vaso de treinamento. As escolhas são suas. A terceira dica foi sobre o sol ou a sombra, onde que deixa, e eu já expliquei que eu deixo num sombrite. E é um local onde eu mostro em alguns dos vídeos, é uma estufa. Ela esquenta um pouco, mas ela não segura o calor. Mas metade tem sombrite, a outra metade não tem. A quarta dica foi sobre molhar. Se eu já vou molhar logo ou se eu vou aguardar. E eu explico aqui que depende da situação. Eu geralmente molho logo em seguida, mas o ideal, por segurança, você pode aguardar 3, 4 dias sem molhar. Espero que todas essas dicas tenham te ajudado a entender melhor sobre replantio e até o próximo vídeo.